a taxa de divórcio na Índia gira em torno de 1%. É muito pouco. Enquanto isso, em muitos países ocidentais, inclusive no Brasil, essa taxa pode chegar até a 50%. O divórcio aqui na Índia, é claro, é um enorme tabu. A sociedade condena ele sob praticamente qualquer hipótese. Muitos indianos atribuem as baixas taxas de divórcio aos valores que colocam a família sempre acima do próprio indivíduo. Mas claro, os pontos positivos disso tudo são somente a ponta do iceberg. Oi, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje o tema vai ser por que os indianos não se divorciam. Bom, primeiro já vou pedir para você deixar o seu like no vídeo. O like é muito importante para o engajamento do vídeo, para ele subir e aparecer para mais pessoas. Também para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir lá no Instagram, que lá eu também compartilho muito conteúdo sobre a Índia. Se você acompanhou alguns dos últimos vídeos que eu inclusive fiz aqui no estúdio, no canal, eu ando falando bastante sobre casamentos, principalmente sobre casamentos arranjados. Muitas coisas aqui na Índia giram em torno do casamento arranjado. A sociedade indiana, ela se constrói basicamente em cima disso. Estima-se que mais de 90% dos casamentos aqui ainda sejam arranjados. É sempre uma taxa que surpreende muitas pessoas, muitos ocidentais principalmente. E esse não é somente um costume dos hindus. Os hindus correspondem a cerca de 79% e 80% da população aqui na Índia. Os outros 20% dos indianos não são hindus. Os indianos muçulmanos também realizam casamentos arranjados, lembrando que são os indianos muçulmanos, né? Não são os muçulmanos de outros países. A gente aqui tá falando sobre cultura e não sobre religião. Os cristãos aqui na Índia, que correspondem a cerca de 2%, 2,5% da população aqui, também fazem casamentos arranjados. Ou seja, é uma tradição aqui da Índia que não diz respeito à religião de quem segue, mas sim que está enraizado mesmo na cultura. Em um dos vídeos anteriores, eu expliquei para vocês as muitas formas que uma família pode arranjar um casamento. Mas todas essas formas têm algo em comum. As famílias, tanto do pretendente como da pretendente, sempre estão muito envolvidas nesse processo. Famílias que se reúnem para conversar, que conversam sobre a situação financeira das duas famílias, sobre a sua posição social, as suas posses, sobre o background familiar, né, os seus ancestrais, sobre os costumes que aquela família tem, sobre a sua rotina. Tudo é esclarecido entre as duas famílias em algumas reuniões, até que finalmente o acordo seja feito. Levando tudo isso em consideração, além de muitas outras coisas que já conversamos em vídeos anteriores, inclusive tem uma playlist aqui no canal onde eu falo somente sobre casamento. Se você depois quiser dar uma olhadinha, vou deixar o card aí para vocês. Levando tudo isso em consideração, a gente percebe que sim, um casamento indiano não costuma ser um ato de amor. É sim um acordo entre as famílias e um comprometimento entre muitas pessoas. E quando um comprometimento envolve muitas pessoas, isso fica muito difícil de desfazer no futuro. Também já conversei com vocês em um vídeo há muito tempo atrás, onde eu falo sobre casamento e divórcio aqui na Índia, onde eu falo sobre as diferentes formas, as diferentes leis de casamento que tem aqui. Hindus se casam no Hindu Marriage Act, assim como os muçulmanos aqui se casam no Muslim Marriage Act. E os cristãos, que são minoria, somente 2,5%, possuem o estatuto deles também, que é o Christian Marriage Act. Quando um casal tem religiões diferentes, o que provavelmente será um casamento por amor, né? Ou quando é o caso também de um casamento por amor de um indiano com uma estrangeira ou de uma indiana com um estrangeiro, existe também uma lei específica para isso que se chama o Special Marriage Act, que é o casamento na corte, que foi o que eu fiz aqui com o meu marido. Todos esses estatutos diferentes, dependendo da sua religião, eles ditam leis sobre o casamento, sobre a forma de divorciar, sobre guarda dos filhos, sobre herança e outras coisas. A Constituição indiana é uma só para todos, mas quando se trata, como eu falei, desses assuntos de casamento, divórcio, guarda dos filhos, herança, daí cada religião vai ter o seu estatuto.
Mas independente da religião que o indiano siga, o divórcio é visto sempre da mesma forma, nunca é visto com bons olhos. Entre os motivos positivos aí para essas baixas taxas, a gente pode citar sobre essa construção gradual do sentimento entre o casal. Isso ajuda com que o casal, primeiramente, se torne amigo e, com o tempo, esse companheirismo aumente para que aí surja o amor. Além disso, por existir essa cultura forte familiar, quando um casal tem algum problema para resolver, muitos casais tentam buscar de uma forma mais amena para o bem-estar de toda a casa. Mas como eu falei para vocês, os pontos positivos são somente a ponta do iceberg. Por ser um tabu e veementemente condenado pela sociedade, é um processo que demora meses, mas geralmente anos para ser finalizado. Existe o divórcio de consentimento mútuo, onde o casal, ambos estão de acordo. Mesmo nesse, onde há o consentimento dos dois, é um processo muito burocrático. Na teoria, levaria cerca de 6 meses. Mas um detalhe, nem mesmo o divórcio de consentimento mútuo pode ser realizado no primeiro ano de casamento. Mesmo depois do pedido feito na corte, o tribunal pode pedir uma reflexão desse pedido, mesmo quando há o consentimento dos dois. Muitos estimam que o período para um divórcio de consentimento mútuo leve cerca de 1 ano e meio a 2 anos. E existe, é claro, o divórcio no litígio, somente quando uma das partes quer realizar. Esse, é claro, muito mais burocrático e moroso, mesmo quando não envolve partilha de bens e guarda dos filhos. Estima-se que um divórcio no litígio aqui leve cerca de 3 a 5 anos para ser finalizado. Nesse caso, uma das partes pode pedir revisão tanto para o Tribunal Superior como para o Supremo Tribunal. Uma outra grande razão para que essas taxas sejam tão pequenas ali na teoria é que muitos casais não registram o seu casamento na corte. Muitos indianos não se preocupam em obter um carimbo oficial aí dessa união. Então, quando um casal se divorcia nesse caso, eles simplesmente se separam, já que não existe nenhum documento legal que prove que os dois estavam juntos. Nas áreas mais afastadas, nas áreas rurais inclusive, isso geralmente é resolvido pelo panchayan, que seria como se fosse um líder daquele vilarejo. Ele é quase como uma entidade, né, para eles. É uma pessoa que resolve muitos problemas, né? Mas o principal, com certeza, a gente pode considerar que é o fato da sociedade levar mais em conta a entidade familiar do que a individualidade. Outras grandes razões, claro, incluem a existência de filhos, a dificuldade de fazer um novo casamento, principalmente quando se trata de mulheres. E ainda falando sobre mulheres, sobre a falta de dependência financeira dessas mulheres, também é um grande motivo pelo qual essa taxa de divórcio é tão pequena. Além disso, a falta de apoio das famílias dos dois lados e os danos que isso causa à reputação das famílias. Eu poderia citar, por exemplo, quando um rapaz na família se casa e ele, por exemplo, tem um outro irmão homem que futuramente irá se casar. Se esse primeiro rapaz que se casou, depois de 2 ou 3 anos, ele realiza um divórcio, além de ser mais difícil para ele arrumar um novo casamento, será difícil também para o irmão dele, que nunca se casou, que ainda é solteiro, também realizar um casamento, porque isso causa danos à reputação da família. Outros motivos, como vocês devem imaginar, é o forte sistema patriarcal com que eles vivem aqui, que inclui a baixa participação feminina na tomada de decisões, a dificuldade em buscar um apoio familiar depois do divórcio, uma pensão e até mesmo dificuldade na hora de decidir sobre a guarda dos filhos. O fato de apenas 30% das mulheres indianas estarem inseridas no mercado de trabalho é um grande motivo. Isso afeta na independência financeira delas e, consequentemente, na tomada de decisão de um futuro divórcio, mesmo que ela esteja passando por um casamento fracassado. Pela lei, mesmo após o divórcio, o homem tem a obrigação de manter as necessidades básicas da sua mulher, ou no caso da sua ex-mulher, como oferecer um teto, comida e roupas. Atualmente, sobre a questão de partilha de bens, a mulher não costuma ter direito a nenhum bem
que o seu marido conquistou, nem mesmo após o casamento. Mas se algo foi dado para essa noiva após o casamento, como joias ou algum bem material, até mesmo algum terreno, e a gente não está falando de dote, porque o dote no caso seria o contrário, né? No caso seria a família da noiva que dá as coisas para a família do noivo. Estamos falando de presentes que algumas noivas recebem, muitas noivas recebem aí no seu casamento, geralmente joias, né? Algumas recebem outros tipos de presente. Esses presentes são da noiva após o divórcio. Em relação à guarda dos filhos, pelo Hindu Marriage Act, que é a maior parte dos casamentos realizados por aqui, né, entre os hindus, a lei prevê, quando os dois fazem questão da guarda dos filhos, a lei prevê que a criança fique com a mãe até os 5 anos de idade e que depois a criança vá para o pai até os 18 anos. Mas quando essa criança atinge 9 anos, eles levam muito em consideração a vontade daquela criança, com quem ela quer ficar. Já pelo Muslim Marriage Act, que seria a forma como os muçulmanos se casam aqui na Índia, que inclusive uma curiosidade, se você casa pelo Muslim Marriage Act, né, os muçulmanos, eles podem ter mais de uma esposa, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Os hindus não podem, eles são proibidos por lei de ter mais de uma esposa, é claro. Eles correspondem a 80% da população aqui. Quando é questão de guarda dos filhos, no caso dos muçulmanos, o filho aqui fica com a mãe. Bom, e para finalizar, quando a gente pesquisa sobre esse assunto, a gente vê que existe uma mudança gradual, a passos muito lentos, né? Claro que eu não vou vir aqui defender o divórcio, né? Mas o fato dessas taxas aqui serem tão baixas comparadas a tantos outros países, a gente percebe sim que existe algo que não tá muito certo. Diz muito mais sobre o forte sistema patriarcal que eles vivem aqui do que aos valores familiares que eles levam em consideração. Eu tenho certeza que aí no Brasil você deve conhecer casos de mulheres que se mantêm em casamentos fracassados quando elas não têm condições de sair, condições financeiras. Então, e o Brasil, onde as coisas teoricamente seriam mais simples para uma mulher em relação a isso, a ser inserida no mercado de trabalho, né? O sistema patriarcal no Brasil também é bem forte, mas aqui, é claro, é muito mais forte. Então, com certeza, você deve conhecer um caso, assim, no Brasil, de uma mulher que teve que se manter no casamento porque não tem condições de sair, ou que optou por se manter no casamento infeliz porque tem filhos. Aqui existem todas essas razões também que são muito fortes, mas além de tudo isso, a forma como a sociedade vê é um estigma muito forte. Então, a partir do momento que um homem ou uma mulher se divorcia, ele ganha esse estigma, ele ganha esse rótulo aí eternamente, né, como aquela pessoa que se divorciou. Me conta aí nos comentários o que você acha disso tudo, né, depois de todos esses motivos aí que eu expliquei pra vocês. Sempre, é claro, comentando com respeito, sem ofender. Eu sei que tem muitas coisas que nos deixam indignados, né, mas sem buscar ofender, porque a gente nunca pode generalizar. Bom, e vou pedir de novo para você, se você já conferiu, se você é inscrito no canal, para você se inscrever, também deixar o seu like no vídeo. O like é muito importante para o engajamento do vídeo, e me seguir lá no Instagram, que lá eu também compartilho bastante conteúdo sobre a Índia. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixando meu beijo, meu abraço e até a próxima.